Olá, pessoal. Estamos aqui para falar do entretanto das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito de maneira rápida, clara, extrovertida e imparcial. Hoje nós vamos falar do youtuber que tentou aprontar para cima do Bolsonaro, fabricando uma falsa agressão. Vamos falar de Alexandre de Moraes no TSE, da mudança de perfil do político brasileiro, dessas e de outras muitas coisas no entretanto. Dê o seu like, clica na sinetinha, inscreve no canal, a gente precisa de você. Estou te esperando. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, que atuar fazendo justiça. As pesquisas, as eternas pesquisas, né, estão dizendo agora que o político brasileiro mudou. Nisso eu acredito. O perfil do político brasileiro modificou muito da última década para cá, e é o que as pesquisas apontam, né? O político brasileiro atualmente é homem, heterossexual, casado, entre 29 e 34 anos. É o padrão do político, principalmente do político recém-ingressado na política. Estamos vendo um arrefecimento do ingresso de políticos progressistas, ditos de esquerda, e quando usar, geralmente vem acoplados a alguma bandeira LGBT, contra o racismo, contra a homofobia, contra a violência doméstica. Você não tem mais uma padronagem de político progressista no Brasil. E as mulheres aderindo cada vez menos à política. Não adianta estabelecer por lei uma política de cotas para mulheres, obrigando os partidos a terem em seus quadros de candidatos um número mínimo X de candidatas do gênero feminino, porque elas parecem não querer saber muito de política. Política está no sangue, ou se tem ou se não tem, ou se gosta ou se não gosta. Como diz o Nelson Motta, é igual ópera, ou se ama ou se detesta política. Você obrigando os partidos a manterem em seus quadros o número mínimo de candidatas do gênero feminino, você acaba aí sim gerando candidaturas fake de mulheres que apenas se agremiam porque vem dinheiro do fundo partidário e para ajudar o partido, e sequer fazem campanha, e sequer são votadas, e depois, porque tentam forjar uma tendência que não existe para obedecer a uma legislação excessiva e absurda, depois acabam denunciadas, cometem crime e complicam toda a chapa da coligação político-partidária. Antigamente, quando eu entrei na carreira, tinha um servidor público que se candidatava. Para quê? Para ficar 3 meses à toa, porque a lei obrigava a se afastar do serviço com remuneração por 3 meses durante a campanha, que era maior, que era mais longa, e o sujeito ficava em casa coçando o saco, sem trabalhar, recebendo salário como servidor público, porque se candidatou. E às vezes não pedia voto algum para si, e às vezes o que é pior, isso ficava muito demonstrado, pedia voto para outro candidato, fazia parte da campanha de outro candidato, ou às vezes até do adversário político, por dinheiro. Isso acontecia demais. E essa cota para as mulheres propicia esse tipo de absurdo na política. O assassinato de reputações que a bandidagem aprendeu com a esquerda armada, quando do regime militar, em que os inimigos do regime militar que pegavam em armas, MR8, Colina, VAR Palmares, eram inicialmente mantidos presos junto com criminosos em prisões comuns. Depois o SNI, o Serviço Secreto do Exército, descobriu que isso era muito contraproducente. Não porque o criminoso comum maltratasse ao criminoso político, mas porque o criminoso político dessa esquerda armada, da época do regime militar, estava ensinando estratégias marxistas para a bandidagem. E aí tiveram que apartar e criar presídios próprios para os criminosos políticos. E uma dessas estratégias esquerdistas, marxistas, era do assassinato de reputações. É assim que a bandidagem até hoje se esmera, capricha, em procurar denegrir a imagem
da polícia, das instituições, do Poder Judiciário. E contam para isso, muitas vezes, com a inocência, com a falta de inteligência, ou com a falta de cuidado de parte da imprensa, para veicular aí supostos exageros da polícia, supostos abusos de autoridade, de maneira indiscriminada e sem ouvir a parte contrária. A polícia militar de diversos estados, e dou ênfase aqui ao estado de São Paulo, colocou câmeras ambiente para gravar em tempo real a atuação de todos os seus militares da ativa que estejam em serviço de rua, atentos e destacados contra a bandidagem. E com isso acabou 90% da violência policial. Não porque filmado o policial tenha receio de extravasar os limites da lei e abusar de sua autoridade e ser violento, né? Até porque câmera de celular existe hoje para todo canto. Mas porque com os vídeos ambiente pararam de armar para cima de polícia. Pararam de fingir agressão, fingir abuso de autoridade para cima de polícia. Como aquele youtuber babaca que estava numa visita de Bolsonaro e fingiu ser agredido, e fingiu ser empurrado e fingiu cair. Só que uma outra pessoa, né? Hoje em dia, você não tem mais vida privada, você não tem mais imagem que não seja captada e capturada em tempo real. Um outro youtuber filmou o cidadão lá, o estúpido bobão, caindo sozinho. Maria do Rosário, deputada Maria do Rosário, tentou fazer isso com Bolsonaro em plena Câmara dos Deputados em Brasília. É ridículo até onde vai esse povo para impedir o inevitável. Impedir que o Brasil inteiro berre aos quatro cantos que é conservador e que prefere uma política conservadora, uma tendência que já existe há 4 anos, que deverá se perpetuar a contar das próximas eleições. Alexandre de Moraes toma posse no TSE e vem com um discurso bravo, um discurso de ameaça, um discurso de coibir fake news, um discurso de coibir atentados, o que eles chamam de atentados à democracia. Fake news, eu já disse aqui, todo mundo já disse aqui, precisava berrar, mas nós temos uma classe jurídica absurdamente covarde, com medo, que não berra. Mas fake news é o crime que não existe. E tem que haver critérios objetivos para que se defina o que são fake news. Fake news teriam que ser fatos mentirosos. Por exemplo, a bola é quadrada, a bola não é redonda. Esse é um fato mentiroso. Quando é uma visão diferente de mundo, quando é uma opinião, por exemplo, com relação à urna eletrônica, ou, por exemplo, com relação à cloroquina, ou, por exemplo, com relação à vacina para a Covid, não pode ser fake news. Mas eu vou além no que se trata do ministro Alexandre de Moraes. Ele usa e abusa da Lei de Segurança Nacional, que é tida e a vida pelos principais juristas do Brasil como inconstitucional e como em desuso. Ele tem que se valer da Lei de Segurança Nacional para punir, e punir com rigor, tudo que ele considera atentatório à democracia. E, de novo aqui, ele, quando ameaça isso no discurso de posse dele no TSE, é isso mesmo, é uma ameaça, porque parte de uma desinteligência. Os tipos penais, as descrições dos crimes na Lei de Segurança Nacional são muito vagos e permitem ao juiz, ao operador do direito, ao ministro, que se vale da LSN, da Lei de Segurança Nacional, criar uma determinada conduta e amoldá-la ao crime pré-existente, que não está pré-existente coisíssima nenhuma, porque é inconstitucional. Então, ato atentatório à democracia é criticar, por exemplo, urna eletrônica. Se a gente for analisar dessa maneira, eu atento contra o futebol se eu reclamar da grama ou da calibragem da bola. O ministro Alexandre de Moraes, neste ponto, ele se comporta como adversário político do atual presidente da República, que tenta a reeleição. Não há nada de técnico nessa espécie de posicionamento dele, e ele exterioriza isso ainda de maneira mais contundente no seu discurso de posse, e nos estranha a todos, enquanto jurista, enquanto só constitucionalista,
ele abominava esse tipo de ação, de atitude. Ele ia contra isso tudo. Ele ia contra tudo o que ele hoje faz, o que ele escrevia, o que ele criava como professor, como doutrinador, vai de encontro e se choca com as suas ações. Aí sim, para muitos, antidemocrática, à frente do TSE agora e como componente do STF. Ninguém consegue me explicar. Ninguém consegue me explicar. Por exemplo, por que a esposa do deputado Daniel Silveira, que não tem nada a ver com um processo a que respondia Daniel Silveira, e não responde mais porque foi alvo da graça presidencial, ou seja, foi perdoado pelo presidente, foi anistiado pelo presidente, foi alforriado de sua pena pelo presidente da República, em um ato que é prerrogativa do presidente da República? Por que o ministro Alexandre de Moraes agora bloqueou patrimônio e ativos financeiros da esposa do Daniel Silveira? Olhem bem, quando a gente ataca esse tipo de atitude, nós não estamos defendendo Daniel Silveira e as besteiras que ele disse, porque foram besteiras. Nós estamos questionando, do ponto de vista jurídico, o que está acontecendo. Em primeiro lugar, Daniel Silveira foi alvo da graça presidencial. Esse ato exclusivo, privativo do presidente da República não tem que ser chancelado pelo STF. Daniel Silveira foi alforriado de sua pena e acabou. E vai acontecer isso com Roberto Jefferson também. Vocês estão cozinhando em banho-maria o processo do Roberto Jefferson, esperando certamente que dentro em breve o presidente da República seja outro, não apostando na reeleição do Jair Bolsonaro, que eu acho que é um erro deles. Eu acho, sem partidário, sem torcer, sem pender política para política partidária, para qualquer lado que seja, questão de prognóstico, ciência política, eu acho que vai dar Bolsonaro reeleito. Né? Mas isso é a minha opinião, quem viver verá. De qualquer maneira, se Roberto Jefferson fosse condenado hoje, seria também alvo de graça, seria anistiado por Bolsonaro da mesma maneira. O que eu não entendo é que Daniel Silveira é alvo da graça, continua com a condenação dele sendo manejada pelo STF através do ministro Alexandre de Moraes, como se a graça presidencial dependesse da chancela, do carimbo ou da homologação do STF. Isso não existe. Isso é comparar, grosso modo, uma multa de trânsito, que é um outro ato administrativo, e dizer que essa multa de trânsito só vale se o juiz endossá-la. O Poder Judiciário só existe para controlar o ato administrativo quando é provocado para tanto pela parte lesada e quando há algum vício de forma. E o STF não foi provocado e nem há vício de forma algum, né, um vício quanto à forma do ato, por parte da graça presidencial. Agora, o pior de tudo é o ministro Alexandre de Moraes passar por cima do princípio da pessoalidade da pena, que é um princípio que está lá no vetusto Código Penal, que foi amplamente consagrado pela Constituição Federal, ao contrário da Lei de Segurança Nacional, foi repelida pela Constituição. O princípio da pessoalidade diz que a pena só pode atingir a pessoa do condenado e exclusivamente a pessoa do condenado. Ela não pode extravasar a pessoa do condenado para atingir também aos seus familiares e entes queridos. Parece-me que o ministro Alexandre de Moraes esqueceu desse princípio tão óbvio e agora está partindo para cima do patrimônio da mulher do Daniel Silveira por condenação que já não existe mais, porque Daniel Silveira foi alvo da graça presidencial e ninguém faz nada, e ninguém berra, e ninguém assume o compromisso de levar ao Congresso esse proativismo judicial que deixou de há muito de espantar e agora está dando pena. Pena de nós brasileiros de estarmos dominados por um governo de toga. Juiz, quando sai do processo, e quem vos fala é um juiz de profissão, juiz quando sai do processo, juiz quando sai dos autos, geralmente sai para fazer besteira. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like,
clique na sinetinha e inscreva-se no canal.